Olá pessoal, tudo bem? Retomando nossos estudos sobre EDOs de primeira ordem, nós já estudamos EDOs autônomas, né? Que são aquelas onde a gente consegue separar as variáveis que, no caso de autônoma, só tem y do lado direito. E aprendemos também algumas resoluções de EDOs chamadas variáveis separáveis, onde nós conseguimos jogar as variáveis todas que dependem de y para um lado, todas que dependem de x para um outro. Aí a gente passava a integral e resolvia, né? Aqui a gente vai seguir o estudo para casos onde vai englobar essas situações que as EDOs são separáveis, a gente consegue separar as variáveis, e situações, algumas situações onde a gente não consegue separar as variáveis. Diferentemente do caso das variáveis separáveis, que a gente tinha, não precisava necessariamente que as EDOs fossem lineares, para essa nossa técnica, que é a chamada técnica do fator integrante, a gente precisa que a EDO seja linear. Só relembrando o que significa uma EDO ser linear, né? Uma equação de primeira ordem é linear se ela for dessa forma aqui, né? É um A1 que é um coeficiente que não pode depender de y e nem das derivadas de y. Lembrando, para ser linear, os coeficientes não podem depender das derivadas nem de y, vezes dy dx, mais 1 a 0, que também não pode depender nada de y e derivadas, vezes y é igual a uma função g de x, que é aqui não necessariamente precisa ser algo linear, já que só depende de x. Lembrando que para ela ser linear também os termos que tem y e que tem as derivadas de y, eles não podem ter sido mexidos, não pode ter tido nenhuma potência aplicada, nenhuma raiz, nenhum seno, cosseno, é ele puramente linear. Bom, isso aqui é chamado de equação linear na variável dependente x. Aliás, desculpa, y. Lembrando que essa função y é uma função y dx. Então a variável independente aqui é o x nesse caso. Raramente a gente escreve uma equação linear dessa forma. O que a gente faz normalmente é tirar esse coeficiente que está acompanhando a derivada de maior. Então a gente vai dividir toda essa equação por A1. Eu vou escrever só A1, mas lembrando que essas funções são todas dependentes de x dos coeficientes. Eu vou dividir todo mundo por A1 para reescrever essa equação de uma maneira mais adequada para a nossa técnica. Então, quando eu divido todo mundo por A1, eu tenho que dy dx mais A0 sobre A1. Lembrando, eu estou escrevendo A0 sobre A1, mas aqui é tudo função de x. Eu só não estou dizendo, né, que é A1 de x, A0 de x, para não estar carregando muita notação. Vezes y é igual a função g de x dividido por A1 também. Se aqui a gente disser que P é esse A0 sobre A1, P é uma função de x, e que F é esse g de x sobre A1, a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira. Isso aqui é a derivada da y em relação a x, mais uma função p de x vezes y, igual a uma função f de x. Isso aqui a gente vai chamar de 2. Sempre que eu tratar por 2 daqui para frente, eu vou estar falando dessa equação. Esse é um exemplo de EDO linear. Nem toda EDO separável ela é linear, mas esses exemplos aqui que eu coloquei logo abaixo, de y dx igual a 2xy mais 2xy igual a 0 e dy dx igual a y mais 5 dx, elas são ambas lineares e separáveis. Observe que aqui para essa primeira a gente consegue jogar um menos 2xy para o lado esquerdo, né? E passar dividindo todo mundo que tem x para um lado e todo mundo que tem y para o outro. dy sobre y é igual a menos 2x dx. Aqui a gente pode passar a integral e vai resolver das maneiras que a gente já veio estudando. Essa segunda também a gente pode isolar, todo mundo tem y para um lado e todo mundo tem x para o outro. Essa segunda é um caso de uma autônoma, observe que não tem função de x aqui. Então ficaria dy sobre y mais 5, né, isolando.
Isso aqui ficaria igual a dx, aí que a gente poderia passar a integral e resolver como antes. Mas essa EDO aqui embaixo, observe que essa EDO ela é linear, já que os coeficientes não dependem de y, e os termos que têm y e derivadas de y, eles não estão sendo aplicados a nenhuma outra expressão ou função. Mas essa não é uma EDO que é separável. Se a gente tenta passar só x para um lado ou só y para o outro, acaba sempre enganchando dx ou dy. Então, para esse caso onde ela não é separável, a gente vai precisar desenvolver alguma técnica para abordar esse tipo de EDO. Ela é uma EDO linear, então o comportamento dela é, de certa forma, mais simples. No sentido que a gente pode trabalhar com a linearidade da derivada. Aliás, linearidade em termos de soma, subtração e multiplicação por um escalar, né? Qual que é a ideia aqui de resolução para essas EDOs que são lineares, mas a gente não consegue separar as variáveis? A ideia é recair na regra do produto. O que a gente vai fazer? A gente está com aquela EDO em 2 que nós mencionamos, que é dy dx mais py igual a f. Lembrando que p e f são funções de x. Bom, eu não consigo separar essas variáveis. Mas existiria alguma função, digamos mi, função de x, tal que quando eu multiplico em ambos os lados essa EDO por essa função mi, então ficaria como? Ficaria mi de x vezes dy dx mais p de x vezes mi de x y igual a mi de x f de x. Que função mi que eu poderia multiplicar a minha EDO em 2, de forma que esse termo do lado esquerdo, aqui que eu estou passando pontilhado, ele fosse exatamente a regra do produto. Ou seja, quando que derivada, né, em relação a x da mi vezes a y, quando que isso aqui seria mi de x dy dx mais p de x mi de x y. Quando que isso aqui seria a regra do produto? Essa é a questão. Porque se for, o que a gente vai ver aqui para frente é que é mais fácil de abordar esse EDO, se eu consigo separar esse lado esquerdo como a regra do produto. Mas só lembrando o que era a regra do produto. Isso aqui seria a derivada da primeira, então seria a derivada da mi em relação a x, vezes a segunda, que é a y, mais a derivada da segunda, né, de mi dx, vezes a primeira. Então observe que a gente tem uma igualdade aqui. Né? A gente está dizendo que, nessa expressão, a gente está dizendo que dmi dx vezes y mais dy dx vezes a função mi, isso aqui teria que ser igual a mi vezes dy dx mais p mi y. Mas observe que nesse caso a gente tem mi vezes dy dx em ambos os lados, então a gente pode cortar esse termo com esse termo. E se isso for verdade, então eu estou dizendo que dmi dx vezes y seria igual a p vezes mi vezes y. Estamos com y em ambos os lados, então a gente poderia cortar y aqui também. E assim a gente recai na seguinte expressão: dmi dx igual a p vezes mi. Lembrem que p é uma função que só depende de x. Então o que a gente recaiu aqui? Numa equação com variáveis separáveis. Eu posso separar essa expressão em um lado com termos que só depende de mi e outro lado com termos que só depende de x. Então dmi sobre mi seria igual a p dx. Aqui a gente pode passar integral em ambos os lados, né? Então, integral, e assim, integral de dmi sobre mi é quanto? Lembrando,
ln do módulo de mi. Integral do lado direito, quanto que é a integral dp dx? Não sei. Então vai ficar integral dp dx mais uma certa constante, né? Lembrando que a do lado esquerdo também teria uma constante, mas aí a gente junta as constantes. E agora, como que eu tiro esse ln do lado esquerdo? Aplica exponencial em ambos os lados. Então a gente vai ficar com mi. Estou tirando o módulo também, porque o módulo vai só mudar o sinal da função mi, mas e aí esse sinal a gente pode juntar na constante que aparece do lado esquerdo. Vezes z na integral dp dx. Só uma observação, que aqui do lado direito a gente fez uma quebra, porque a gente tem potência de mesma base, então a gente mantém a base e multiplica. Quando mantém um produto, né, de mesma base, a gente mantém a base soma os expoentes. Aqui a gente está fazendo o processo contrário. A gente dá uma soma nos expoentes e a gente quebra com o produto sem a mesma base. Aí esse e numa constante é o que eu estou chamando de c na próxima linha. Mas como é tudo constante, para não estar chamando de c1, c2, c3, a gente está chamando só de c mesmo, para não carregar muita notação. Então, se eu multiplicar por essa função mi, que a gente está escrevendo aqui na última linha, mi dx igual a uma constante, e na integral dp dx, lembrando que p é aquele termo que está acompanhando o y na EDO em 2. O p é esse termo aqui. Ó. Se a gente multiplica por essa mi, então o que a gente está fazendo com o lado esquerdo? O lado esquerdo da EDO em 2 está se transformando numa regra do produto. E isso aqui vai ser muito útil na hora de fazer conta. A gente vai mostrar agora um exemplo na prática. Mas uma outra observação do que a gente está fazendo aqui é que essa mi que a gente escolheu agora, a constante vezes z naquela integral, isso aqui vale para toda constante. Mas como a gente não precisa para toda constante, já que a gente está fazendo uma manipulação aqui para escrever o lado esquerdo do EDO de uma maneira conveniente, a gente pode tomar a constante igual a 1. Já que vale para toda constante, vamos pegar uma constante boa, né? Se a constante for 1, a mi dx vai ser e na integral dp dx. Essa é a integral. Essa integral é que vai resolver a nossa vida nesse caso onde a EDO ela não é separável. Eu vou fazer alguns exemplos aqui, porque por enquanto está tudo muito no mundo das ideias, vai ficar mais claro agora quando a gente fazer alguns casos. O primeiro exemplo é o exemplo de EDO que é separável. Vocês conseguem resolver pelas técnicas que a gente já estudou. A gente teria que dy dx é igual a 3y, então aqui teria que dy sobre y é igual a 3dx. Integra em ambos os lados, né? Então, ln do módulo dy é igual a 3x mais uma constante. E aqui a gente aplicaria exponencial e mexeria com o sinal do módulo e chegaria aqui y seria uma constante e no 3x. Mas a gente não quer resolver pelos métodos que a gente já estudou. A gente quer aplicar agora o fator integrante. Qual que é a ideia do fator integrante? Eu vou multiplicar toda a minha EDO, nesse caso é dy dx menos 3y igual a 0, por uma função mi, tal que o lado esquerdo do EDO se torne uma regra do produto. A mi, ela é e na integral dp dx. Lembrando que nesse caso, o p dx é quem? O p dx é sempre o termo que está acompanhando y. Nesse caso, ele é exatamente o menos 3x. Esse é o termo p de x. Então, a gente vai estar com e na integral de menos 3 dx. Certo. Quanto que é a integral de menos 3? A integral de menos 3 é menos 3x. Esse é o fator integrante. Apareceria constante, mas lembrem, a gente não precisa da constante aqui. Basta a gente pegar, como vale para toda constante, basta pegar a constante adequada. Esse é o termo que quando eu multiplico a minha EDO em ambos os lados por ele, a gente vai recair numa regra do produto. A EDO é essa expressão aqui
em asterisco. Vamos multiplicar ela por μ. Então vai ficar e na menos 3x dy dx menos 3e na menos 3y vezes y igual a 0 vezes e na menos 3x. Observem que do lado esquerdo estamos com a derivada em relação a x de e na menos 3x vezes y. Isso foi construído para que seja dessa maneira. Do lado direito, 0 vezes qualquer coisa é 0. Foi construído para que ficasse a regra do produto do lado esquerdo. Lembre que a regra do produto é derivada do primeiro. Nesse nosso caso, eu teria que escrever trocado os termos, né? Mas a ordem aqui pouco importa. Vamos reescrever como y vezes e na menos 3x igual a 0. Fica a derivada do primeiro, que é dy dx, vezes o segundo, que é e na menos 3x, mais o primeiro, que agora é só o y, vezes a derivada do segundo. Quanto que é a derivada de e na menos 3x? A derivada de e na menos 3x é menos 3e na menos 3x. Então isso foi construído de forma que o lado direito ficasse como a regra do produto. E agora a gente até poderia passar a integral, mas aqui a gente vai utilizar um outro resultado do cálculo. Se a derivada de uma expressão está dando zero, é porque essa expressão ela tem que ser constante. Beleza? Aqui a gente normalmente isola y, e não vai ser diferente nesse caso. Como é que eu posso isolar y aqui? Eu tenho que tirar esse e na menos 3x, teria que passar ele dividindo por outro lado. E tá certo se passar dividindo, mas eu só vou falar de uma outra maneira que talvez ajude vocês na hora de fazer conta. Ao invés de passar dividindo, pense que vocês estão multiplicando por e na 3x em ambos os lados. E na 3x com e na menos 3x se anulam. É basicamente o que a gente faz quando passa dividindo para o outro lado. Então y é constante e na 3x. Que era o que a gente já esperava que ia ter como resultado, né? Beleza? Pessoal, se tiverem dúvidas, então, quando acabar esse vídeo, antes de acabar, pause o vídeo, mandem mensagem lá no grupo no WhatsApp, entrem em contato. Vou deixar aberto para comentários aí do vídeo também. Não fiquem com dúvidas. Vamos fazer mais um exemplo sobre fator integrante. Eu separei 5 exemplos, na verdade. Essa aqui também é uma IDO que a gente poderia resolver da maneira usual, separando as variáveis. A gente teria dy dx igual a 3y mais 6. Aí passaria para o outro lado, né? dy sobre 3y mais 6 igual a dx. Ainda dá para fazer uma jogada aqui, né? A gente pode botar 3 em evidência no denominador. Seria dy sobre 3y mais 2 igual a dx. E poderia passar o 3 lá para o dx, né? dy sobre y mais 2 igual a 3 dx. Integre ambos os lados. Já vou fazer rápido essa do lado esquerdo. Vai ficar ln dy mais 2. Isso aqui do lado direito ficaria 3x mais ao constante. Então, isolando, y ficaria constante e na 3x menos 2. Beleza. A gente chegaria nessa expressão, se fizesse por variáveis separáveis. Agora, como que ficaria se a gente resolvesse por fator integrante? Bom, o fator integrante no EDO é o termo que está acompanhando o y, né? Então, nesse caso, seria também, novamente, o menos 3, né? Menos 3y igual a 6. A única coisa que mudou é que ao invés de ter 0 do lado direito, a gente tem 6. O fator integrante é aquele mesmo μ que a gente calculou antes. E na integral de menos 3 dx. E lembrando que isso aqui é e na menos 3x. Então o que a gente faz? Achou o fator integrante e multiplica toda a tua EDO por ele. A gente tinha dy dx menos 3y
igual a 6. Já deixei esse espaço de propósito porque eu vou adicionar agora o fator integrante. A gente multiplicou em ambos os lados por e na menos 3x. Inclusive o lado direito. Aqui antes tinha ficado zero, né? Mas agora apareceu novamente o fator integrante. Multiplicamos tudo. Isso foi feito de forma que o lado esquerdo seja a derivada do produto entre y e e na menos 3x. Só que agora, ao invés de estar dando zero do lado direito, a gente está com 6e na menos 3x. Agora sim a gente vai fazer o que sempre fez. Chegou nesse ponto, integra em ambos os lados. Esse cara do lado direito tem que ser uma integral em relação a x. Mesma coisa para o outro lado. A gente está integrando tudo em relação a x, na verdade. Qual que é a parada aqui? Integral e derivada se anulam. Um é o inverso do outro. Então, esse termo do lado esquerdo, integral e derivada, vão se anular. Por isso que a gente construiu para que tivesse a regra do produto do lado esquerdo. Porque na hora que a gente integra, integral e derivada se anulam. Isso aqui vai ficar y na menos 3x. Do outro lado vai ficar a integral de 6e na menos 3x. Isso aqui é 6 vezes e na menos 3x sobre menos 3. Mais uma constante. Essa integral do lado direito fez rapidinho, mas vocês terem que fazer uma mudança u igual a menos 3x. Tá? Fazendo essa mudança, vocês resolvem e chegam nesse mesmo valor. O nosso lado esquerdo, então, ele vai ficar como? Ele vai ficar y e na menos 3x. 6 sobre menos 3 é menos 2. Então vai ficar menos 2e na menos 3x mais uma constante. A gente quer tirar, agora, né, o próximo passo, a gente quer tirar esse e na menos 3x que está acompanhando y para podermos isolar y, que é a nossa solução. Então o que a gente vai fazer aqui? Passar e na menos 3x dividindo. Só que lembrando que passar e na menos 3x dividindo é a mesma coisa que multiplicar em ambos os lados por e na 3x. E na 3x. Então nossa expressão vai ficar, bom, esse e na menos 3x vai cortar com e na 3x. Então y vai ser igual a menos 2e na menos 3x vezes e na 3x. A gente faz o chuveirinho aqui para dentro, né? Mais uma constante e na 3x. Mas, de novo, e na menos 3x com e na 3x se anulam. Então, a nossa IDO vai ficar, a solução da nossa IDO vai ficar y igual a c e na 3x, só mudando a ordem, né? Menos 2, que era exatamente o que a gente estava esperando, né? C e na 3x menos 2. Vamos fazer o que a gente vinha fazendo em outras aulas, de buscar o campo de direções dessa EDO. Observa que a EDO que a gente está resolvendo aqui era dy dx igual a 3y mais 6. Vamos usar os GeoGebra para buscar o campo de direções dessa EDO. Então, entrada, campo de direções. Essa EDO ela era 3y menos 6, certo? Deixa eu ver se eu não troquei os sinais. 3y mais 6. Certo. Observa que quando a gente resolve essa EDO, a gente pode buscar uma das soluções que a gente tinha mencionado nas últimas aulas, que é aquela solução de equilíbrio. Lembra que o derivado da constante é sempre zero. Então, qual seria a função constante que quando eu coloco aqui do lado direito anula também? Essa função constante que anula esse lado direito da EDO, ela é exatamente quando y for menos 2. Então, essa é a solução de equilíbrio dessa EDO. Y igual a menos 2. Observa que ela está passando lá embaixo, essa solução de equilíbrio. O campo de vetores já dava essa indicação que seria essa expressão lá embaixo. Agora, qual que é o comportamento das soluções? Lembrando que a nossa solução aqui, que a gente encontrou, é constante e na 3x menos 2. Então vamos buscar y igual a constante vezes e na 3x menos 2. Bom, ficou em lilás, né?
Vamos mudar a cor aqui pra gente ver melhor o comportamento dessas coisas. Vamos colocar, sei lá, um verde escuro aqui. Um azul tá bom. Vamos entender como é que está se comportando essas soluções. Observe que quando C está crescendo e é positivo, a função está ficando cada vez mais íngreme, né? Isso faria sentido, porque a gente está fazendo C muito grande, né? Quando eu olho para C negativo, ele tem o mesmo comportamento, só que para baixo. E também faz sentido com o que a gente espera das soluções de uma função que envolve a função exponencial, né? Quanto maior o C, maior vai ser esse termo exponencial aqui, e o 2 não vai fazer muita diferença na hora de subtrair. Certo? Aqui então está o comportamento das soluções. Observe que quando a constante for zero, vamos ver como é que vai estar o comportamento aqui, de C igual a zero. Está exatamente em cima da solução de equilíbrio. Então a solução de equilíbrio ela aparece na hora que a gente acha as soluções explícitas dessa EDO, quando C for igual a zero. Certo, gente? Dá para fazer uma análise muito similar daquela nossa expressão do exemplo 1. Só que não vai ter aquele 2 deslocando, então a nossa solução de equilíbrio aqui ela é exatamente quando y for zero, né? A gente só fez um deslocamento dessa mesma EDO do exemplo 1, só que com 2 unidades acima, né? Certo. Mais um exemplo de fator integrante. E aqui, se vocês observarem, já é um exemplo onde a gente não consegue separar as variáveis. A gente não consegue deixar só y de um lado e só x do outro. Então o que a gente faz aqui? Primeiro, que a gente nunca olha para uma EDO, nesses casos lineares pelo menos, com esse coeficiente acompanhando a maior derivada. A gente tem que tirar ele. Como que a gente tira esse coeficiente? A gente tem que dividir toda a EDO por ele, né? Dividir por x em ambos os lados. A nossa EDO vai ficar da cara dy dx menos 4 sobre x y igual a x na quinta, né? Já fiz a divisão de x na sexta por x e na x. Vamos buscar o fator integrante agora. O fator integrante é aquela função μ de x, que é exatamente e na integral do termo que está acompanhando o y. Nesse nosso caso é menos 4 sobre x dx. Menos 4 sobre x dx. Bom, isso aqui eu ainda posso reescrever da seguinte maneira. É e na menos 4 integral de 1 sobre x dx. E aqui a gente lembra que integral de 1 sobre x dá exatamente ln de x. Eu ainda não consigo cortar o e com ln por causa daquele menos 4, mas lembre do peteleco que a gente pode dar com ln. Eu posso jogar esse menos 4 para o expoente. Isso aqui ficaria e na ln de x na menos 4. Agora sim a gente pode anular e com ln e o fator integrante vai ser x na menos 4. Quando eu multiplicar a EDO toda aqui em cima pelo fator integrante, o lado esquerdo vai se tornar algo como a regra do produto. Vamos fazer isso. Vai ficar menos 4, x a menos 4 dy dx menos 4 sobre x vezes x na menos 4 y igual a x na menos 4 vezes x na quinta e na x. O lado esquerdo, bom, antes da gente olhar como a regra do produto, observe que 4 sobre x vezes x na menos 4 é menos 4x na menos 5. Então isso aqui vai ficar x na menos 4 dy dx menos 4x na menos 5 y. Isso porque aqui vai ter o expoente 1 no debaixo. Quando ele subir, vai subir x na menos 1. Vai ficar x a menos 1 vezes x a menos 4, que é x a menos 5. Isso aqui é igual a... Bom, x na menos 4 vezes x na 5 é só x, né? x e na x. Agora sim, o lado esquerdo ele foi feito de forma que isso aqui fica regra do produto, derivada do produto entre y e x na menos 4. Do lado direito a gente tem x e na x.
Observem que vai ficar realmente a regra do produto, né? Derivada do primeiro é a y, vezes o segundo, que é x na menos 4, menos o primeiro, que está aqui, vezes a derivada do segundo. Quanto que é a derivada de x na menos 4? Regra do tombo, menos 4x na menos 5. Feita toda essa jogada de tornar o lado esquerdo como um produto, né, e derivada desse produto, a gente vai integrar em ambos os lados. Porque do lado esquerdo, derivada e integral se anulam. Isso é o teorema fundamental do cálculo. Integral e derivada se anulam, então vai restar só y vezes x na menos 4. Do lado direito, a gente tem uma integração por partes, né? Lembrando que na integração por partes, a gente escolhe um para derivar e outro para integrar. Nesse caso, a gente vai derivar o x e integrar o e na x. Lembre do Liat, né? Quem que a gente pega para derivar. Derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Agora aqui a gente pegou para integrar e na x, mas a integral de e na x é ela própria. Então todos os termos são da e na x. Aqui a gente vai alternar o sinal dos termos que estão vindo nas posições pares. Então o primeiro seria x, o segundo é 1. Esse a gente alterna o sinal. E assim por diante. E aqui a gente faz o produto cruzado. X vezes e na x, não altera o sinal. Depois 1 vezes e na x, só que nesse aqui a gente altera o sinal. E na menos x. Então, do lado direito a gente vai ter x, e na x, menos e na x, mais uma constante. Agora a gente precisa tirar esse menos 4 daqui, né? Uma maneira é multiplicar toda a expressão em ambos os lados por x na 4, né? Multiplicar todo mundo por x na 4, a gente chega na solução tirando esse x na menos 4 do lado esquerdo. Então o y vai ser x na quinta e na x, menos x na quarta e na x, mais uma constante vezes x na quarta. Essa é a solução dessa nossa EDO. Vamos olhar o campo de direções dessa equação diferencial. Mas esse termo y, de certa forma, ele meio que atrapalha, né? Se não, muita coisa, né? Porque se a gente isolar dy dx, aqui a gente vai ter x na quinta e na x, mais 4 sobre x, y. Vamos colocar isso aqui no GeoGebra. Então vamos fazer um novo arquivo. Campo de direções. Isso aqui é x na quinta e na x, mais 4 sobre x, né? X na quinta. Deixa eu só conferir se eu fiz certo, mas x na quinta é na x, mais 4 sobre x. Faltou o termo y, né? Vezes y. Ele era um termo que era negativo de um lado, passou positivo para o outro. Beleza. Aqui está o campo de direções. Observe que o comportamento das direções está um pouco bagunçado aqui perto de zero, né? Está decaindo muito rápido para menos infinito e crescendo muito. Aliás, está crescendo em todo o gráfico aqui para não pensar, tirando em certos pedaços, como esse aqui, entre menos 16 e menos 12x. Vamos pensar agora nas nossas soluções. As nossas soluções elas são x na quinta, e na x, menos x na quarta, e na x, mais c, x na quarta. Então y vai ser igual a x na quinta e na x. Qual é o próximo termo? X na quinta e na x, menos x na quarta e na x. Menos x na quarta e na x, mais uma constante vezes x na quarta, certo? Essas aqui seriam as soluções da nossa equação diferencial. Consegui perder os termos. X na quarta e na x, mais uma constante x vezes x na quarta. Estou colocando certos valores, x na quinta, menos x na quarta e na x, mais a constante x na quarta. Só troquei o sinal aqui, né?
Eu acho que o GeoGebra não está conseguindo plotar o campo de... Aliás, as soluções aqui do campo de direções. Mas observem que o comportamento ele está dando extremamente parecido, né? Ele está subindo a partir de um certo momento. Ele não está igual porque o GeoGebra não está plotando de maneira correta a função. Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. X na quinta, e na x, menos x na quarta, vezes e na x, mais uma constante x na quarta. E agora sim. Agora foi. Certo. Vamos variar essa constante. Observe que quando c for igual a 1, tá? As exponenciais se anulam, a gente está exatamente com a função x na quarta. À medida que cresce, está cada vez mais parecido com o gráfico da x na quarta, só que afunilando mais. E à medida que decresce, a função está decaindo também. Né? Certo, gente? Esse aqui é o campo de direções e os campos e as curvas integrais dessa nossa EDO. X na 5, E na X, mais X na quarta vezes Y. Beleza, vamos fazer mais um exemplo agora então. Vamos fazer o exemplo 4. A gente ainda está numa EDO aqui, ela é separável, né? Aqui nesse caso a gente consegue jogar todo mundo que depende de Y para um lado, todo mundo que depende de X para o outro. Mas a gente vai seguir no fator integrante para praticar bem a técnica. A gente não quer esse termo acompanhando dy dx, então vamos dividir toda EDO por x ao quadrado menos 9, x ao quadrado menos 9 e x ao quadrado menos 9. Então nossa EDO agora ela vai ficar dy dx mais x sobre x ao quadrado menos 9 y igual a zero, né? Porque dividir zero por qualquer outra coisa diferente de zero, isso sempre dá zero. Certo. Quem que é nosso fator integrante aqui? O fator integrante μ de x é e na integral do termo que está acompanhando o y, que nesse caso é x sobre x ao quadrado menos 9 dx. Essa integral é uma integral que a gente consegue resolver por substituição. Integral de x sobre x ao quadrado menos 9 dx, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer a substituição v igual a x ao quadrado menos 9. Então aqui dv vai ser 2x dx. É quase o que tem aqui na integral. Faltou só um 2 aqui, né? Mas se eu colocar um 2 aqui, eu posso colocar um meio do lado de fora, né? Se cortariam os dois. E assim, no numerador a gente está exatamente com dv. Essa integral vai ficar 1 meio. Integral de dv sobre v. E lembrando, a integral de dv sobre v é ln de v. Esse 1 meio a gente ainda pode jogar, fazendo aquele peteleco, né? Para dentro do expoente do ln. Então isso aqui vai ficar ln de v na 1 meio, que é raiz de v, né? Então isso aqui é ln de raiz de v. Então no fator integrante isso aqui vai ficar e na integral, aliás, e na ln de raiz de v. Só lembrando quem que era a raiz de v. Bom, e ln se cancelam. Quem que é raiz de v? A gente chamou de v x ao quadrado menos 9. Então isso aqui é raiz de x ao quadrado menos 9. Aqui a gente poderia pensar quais são os intervalos que a gente está pegando as soluções, para ver se essa raiz ela é positiva ou negativa de fato. Mas essa vai ser outra discussão aqui, a gente vai procurar focar na técnica. O nosso fator integrante aqui é raiz de x ao quadrado menos 9. Então, multiplicando a EDO por essa raiz, né, x ao quadrado menos 9, a gente vai ter raiz de x ao quadrado menos 9 dy dx mais x vezes raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x ao quadrado menos 9 y igual a zero. Independente se está dando a bizarrice desse lado direito, aqui no segundo termo, né? X vezes raiz de x ao quadrado menos 9 sobre x ao quadrado menos 9.
essa expressão foi construída, esse fator integrante foi feito de forma que do lado direito a gente tenha como regra do produto entre raiz de x ao quadrado menos 9 e y. Isso igual a zero. E lembrando, quando que a derivada de uma função é zero? A derivada da função é zero quando essa função x ao quadrado menos 9 vezes y for uma função constante. E assim a gente pode isolar, né, passando a raiz dividindo, e assim y vai ser constante sobre raiz de x ao quadrado menos 9. Essa é a nossa solução geral desse nosso exemplo. Exercício para vocês verem o campo de direções dessa EDO e colocar esse gráfico aqui também no GeoGebra das curvas integrais para verem como é que está o comportamento dessas soluções. Observem que x igual a 13 e x igual a menos 13 estão fora do domínio das soluções, né? A gente precisa de domínios que não incluam esses pontos. E, por fim, né, mais um exemplo de fator integrante. A gente vai resolver uma EDO com condições iniciais. Observe que essa EDO não é uma EDO separada, mas ela é uma EDO que com fator integrante não sai com muitas dificuldades. Observe que aqui o nosso termo P, que acompanha o Y, ele é quem? Ele é exatamente a função 1, né? Já que não tem nada aqui, isso aqui é igual a 1. O meu fator integrante, mi de x, é e na integral de 1 dx, que é a integral de 1 é x, então isso aqui dá para e na x. Esse é o fator integrante. Vamos multiplicar toda a EDO por e na x. E na x de y dx mais e na x y igual a x e na x. Multiplicamos toda a EDO por e na x. Lado direito e lado esquerdo. O lado direito foi feito tal que essa expressão seja exatamente a regra do produto entre e na x e y. Do lado direito, x é na x. Agora que a gente conseguiu arrumar o lado esquerdo como regra do produto, nós integramos em ambos os lados. Lembrando que essas integrais são sempre em relação a x. Do lado esquerdo, integral e derivada se anulam, é por isso que a gente construiu essa técnica. Então, do lado esquerdo fica a própria e na x vezes y. Do lado direito, a gente tem uma integração por partes. Lembrando, a gente já fez uma agora há pouco da mesma maneira, mas a gente pega para derivar o x, integra o e na x, derivando fica 1 e 0, os sinais se alternam aqui, né, nessas linhas. A integral de e na x é ela própria. Quando a gente faz o produto cruzado, aqui a gente vê que essa integral ela é x e na x menos e na x mais a constante. E aqui a gente passa e na x para o outro lado dividindo, multiplica todo mundo por e na menos x, e y vai ser x menos 1 mais a constante e na menos x. E essas são as soluções dessa EDO, que agora não era uma EDO separável, né? A gente ainda tem aqui uma condição inicial, né? Que y em 0, ele é 4, né? Então, quando y de 0 for 4, quem que é essa constante? Quando a gente substituir x por 0, vai ficar 0 menos 1, mais constante e na menos 0. Só que constante elevado na 0 é 1. Isso aqui vai ficar então 4 igual a menos 1 mais constante. E assim a constante teria que ser igual a 5 nesse caso. E a função y, com essa condição inicial, vai ser x menos 1 mais 5e na menos x. Vamos estudar os campos de direções dessa equação. Nesse nosso caso, os campos de direções é de y dx igual a x menos y. Então, x menos y vai ser o que a gente vai substituir no campo de direções. Em x menos y, a gente tem a solução trivial, né, aquela solução de equilíbrio, y igual a x, que isso é o que anula essa expressão do lado direito, né? Observe que os campos de direções eles estão guiando exatamente nessa direção. Certo, só que aqui ainda não é exatamente o caso da derivada de uma constante, né? Então o que está acontecendo aqui, né? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. As soluções elas são da forma x menos 1
mais constante E no x. Y igual a x menos 1 mais constante vezes E na x, né? Na menos x. Vamos mudar o expoente aqui. Certo. Observem que a gente tem a solução quando c é igual a 1, crescendo, né? Quando c for 5, a gente tem que ter exatamente a solução que a gente encontrou com a condição inicial, né? Qual que era a nossa condição inicial? Que em y de 0 isso fosse 4. Ou seja, a gente está olhando a solução que passa por 0, 4. Essa é a única solução que passa por 0 e 4. É quando c for 5. Observe que as outras elas vão decaindo, mas não estão passando, né, por aqui. Agora da minha questão do campo de direções. Observe que x menos 1 não é, aliás, y igual a x não é exatamente um campo, aliás, uma solução trivial, né? Já que não está se anulando exatamente em y igual a x. Mas observem ainda que o campo de direções quase que está subindo nesse sentido, de y igual a x. Na verdade, ele está subindo no sentido y igual a x mais 1, né? Aliás, desculpa, y igual a x menos 1. Olha como ele está subindo exatamente nesse sentido, do y igual a x menos 1. Então, nesse caso, a gente não conseguiria a solução de equilíbrio, né? Anulando essa expressão, porque a gente não está anulando e chegando numa função constante. Mas ela ainda meio que dá um sentido para onde a integral podia estar crescendo, os campos integrais. O ponto é que não estava entregando esse menos 1, que está deslocando a solução uma unidade para a direita, né? Observe que x menos 1 é exatamente a solução que a gente tem quando a constante for zero, né? Quando a constante for zero, a gente está exatamente subindo nessa direção de x menos 1. Então, nem sempre a gente consegue encontrar solução de equilíbrio, né? Numa IDO assim, só anulando o lado direito. Mas ele ainda assim, mesmo não encontrando exatamente ele meio que indica quase sempre indica uma direção para onde está crescendo a nossa solução da IDO. Beleza? A gente aqui resolveu todos os cinco exemplos que eu tinha separado para fator integrante. Isso não significa que vocês vão parar de ver fator integrante. Em muitas outras técnicas, a gente vai manipular a IDO para, de certa forma, linearizar ela. E em IDOs lineares a gente consegue resolver por fator integrante. Então, muitas das vezes a gente vai acabar recaindo nessa técnica de toda maneira. Ainda assim, seguindo nesses estudos de IDOs, né, a gente está falando de casos lineares aqui, mas nem sempre a gente está com caso linear, né? Um caso onde nem sempre as IDOs que a gente está resolvendo é linear, mas a gente, de certa forma, consegue linearizar nossa expressão, é pelo estudo de equações exatas. A gente quase sempre está estudando aqui equações da seguinte maneira. Uma função m dx mais n dy igual a zero. Se isso aqui, m dx mais n dy, for separável, m e n são funções quaisquer. Se for separável, é porque a gente consegue jogar, né, dn dy igual a menos m dx. Aí nesse caso a gente teria que dy sobre m é igual a menos dx sobre m. Se isso aqui for separável, é porque m é uma função só de y e n, nesse caso, é uma função só de x, né? Aí seria o caso onde a gente consegue separar as variáveis. Mas nem sempre isso aqui é linear e nem sempre a gente consegue separar as variáveis. Ainda assim, a gente vai recair numa certa técnica que seria das equações exatas. Vamos pensar nessa EDO aqui. Ela é linear, ela é de primeira ordem. Aliás, ela é linear, fica aí a questão, né? Ela é separável, a gente consegue resolver pelas outras técnicas.
Mas a gente teria outra maneira de resolver esse EDO que não pelas técnicas de separação de variáveis? Tem. A ideia é recair em algo que a gente chama de diferencial. O diferencial de uma função f, que aqui a gente está olhando f de x, y, isso aqui é exatamente, por definição, derivada parcial da f em relação a x dx mais derivada parcial da f em relação a y dy. Quando que eu consigo escrever uma equação com diferenciais exatamente olhando ela como o diferencial de uma função f de x, y? Observe que nesse caso, desse exemplo aqui que eu botei em asterisco, isso aqui é exatamente o diferencial da função x, y. O diferencial ele é o que? Derivada, né, da expressão em relação a x dx mais derivada parcial em relação a y dessa função dy. Lembre que derivar parcialmente, nesse caso em relação a x, é olhar tudo que não tem x como constante. O derivado de x vezes y, onde nesse caso y é uma constante, dá exatamente y dx. Derivada parcial da y, dy, dx vezes y é x dy. Observe que essa expressão do lado esquerdo é exatamente o diferencial de x vezes y. E o que a gente ganha com isso? Se eu estou dizendo que o diferencial de x vezes y é igual a zero, é naquele sentido que a gente estava falando nos exercícios atrás. Se a derivada deu zero, é porque essa expressão ela é constante. E assim a gente conseguiria a solução, y igual a c sobre x. Se a gente consegue escrever a expressão como um diferencial de uma função igual a uma certa constante, digamos que a minha função x vezes y é igual a constante, é porque diferencial dela é igual a zero, e vice-versa. Faço um caminho de ida e de volta. Então eu consigo resolver a minha EDO de uma maneira que não precisaria integrar diretamente, né? Se eu tenho exatamente qual que é o diferencial da expressão que está descrevendo a EDO, a minha solução é quando essa função que eu estou diferenciando ela é exatamente constante. Eu convido vocês a resolverem essa EDO pelas técnicas de separação de variáveis. A gente vai estar com y dx igual a menos x dy. Então, dy sobre y é igual a menos dx sobre x. Convido vocês a resolverem isso. Vocês vão encontrar exatamente essa mesma solução. Esse é um caso do EDO onde a gente pode resolver por essa maneira, né, do diferencial, pode resolver por fator integrante, pode resolver ela por separação de variáveis. Claro que a gente está buscando técnica aqui para quando a gente não consegue resolver, né? Mas aqui é o caso onde a gente pode resolver por todas. Então aqui só observando o que é o diferencial de uma função. O diferencial ele é uma soma de dx, dy com coeficientes, onde nesse caso os coeficientes são exatamente as derivadas parciais. Se a gente tivesse com uma expressão de três variáveis, digamos que fosse w uma função de x, y e z. Então o diferencial de w seria a derivada parcial da f em relação a x dx, derivada parcial da f em relação a y dy, mais derivada parcial da f em relação a z dz, e assim por diante. No caso do cálculo 1, o diferencial e a derivada são exatamente a mesma coisa, mas aqui, do cálculo 2 em diante, já não são a mesma coisa, diferencial e derivada. Mesmo que não seja um curso aqui que exija conhecimentos de cálculo 2 ou cálculo C, né? Vocês vão precisar saber alguma coisinha de derivadas parciais. Porque aqui é o caso onde a gente consegue resolver uma EDO recaindo no diferencial de uma função de duas variáveis. No seguinte sentido, a gente tem essa expressão aqui, x ao quadrado menos 5y mais y ao cubo igual a c. Se eu tenho a expressão, eu consigo calcular o diferencial dela em ambos os lados. Diferencial de x ao quadrado menos 5xy mais y ao cubo igual ao diferencial da constante. Derivada e diferencial da constante é sempre zero. O que seria o diferencial dessa expressão? Bom, vai ficar a derivada parcial
em relação a x, de x ao quadrado menos 5xy mais y ao cubo igual a zero. Enquanto que, aliás, desculpa, né? dx mais diferencial, derivada em relação a y, de x ao quadrado menos 5xy mais y ao cubo dy igual a zero. Derivada parcial em relação a x. A gente vai derivar normalmente em relação a x e tudo que não tem x a gente olha como constante. Então isso aqui vai ficar 2x menos 5y dx mais derivada parcial em relação a y agora, menos 5x mais 3y ao quadrado dy igual a zero. Digamos que nos apresentem essa EDO. O que a gente vai se perguntar nesse caso? Existe uma função que quando eu calculo o diferencial dela, dá exatamente essa EDO que a gente está calculando? Se sim, então toda vez que essa função, que quando a gente calculou o diferencial, for igual a alguma constante, isso aqui é a solução da EDO. É isso que a gente vai buscar. A gente vai querer meio que aplicar o que a gente já estava aplicando do fator integrante, né? Recaiu o lado esquerdo como a regra do produto, só que agora não olhando para a regra do produto, olhando como a diferencial do lado esquerdo. Se eu conseguir enxergar isso como um diferencial, a diferencial da constante é zero. Então, toda vez que a função for igual a uma constante, a gente tem que... Essa é a solução dessa equação diferencial que a gente está resolvendo. Nem toda equação diferencial de primeira ordem a gente consegue escrever dessa maneira, que é uma função m, que pode depender de x, y, dx, mais uma função n, pode depender de x e y, dy igual a zero. Nem sempre a gente consegue escrever dessa maneira para olhar como uma diferencial de uma função f de x, y igual a c. Mas a gente vai buscar aqui critérios de quando a gente consegue escrever isso dessa maneira. Quais são os critérios que eu preciso para que a minha função eu possa escrever ela como diferencial de uma função maior? E assim as soluções vai ser exatamente os conjuntos de nível dessa minha função inicial. Para isso a gente precisa falar de dois conceitos. Uma diferencial ela é exata no plano xy, se ela é diferencial de alguma função f de xy. Nesse nosso caso, essa minha equação diferencial aqui, estou chamando de asterisco, ela é exata, porque ela é exatamente, aliás aqui em cima está asterisco, né? Ela é exata porque ela é exatamente diferencial dessa função x ao quadrado menos 5xy mais y ao cubo. Bom, essa equação diferencial aqui do exemplo, ela é exata. Se vocês observarem, ela é exatamente o diferencial da função 1/3 de x ao cubo y ao cubo. Beleza? Vamos fazer o teste aqui. Como é que é essa diferencial? Isso aqui é derivada parcial em relação a x de 1/3 de x ao cubo y ao cubo dx mais derivada parcial em relação a y de 1/3 de x ao cubo y ao cubo dy. Como é que fica então esse diferencial de 1/3 de x ao cubo y ao cubo? Essa derivada parcial em relação a x da primeira, a gente trata y como uma constante, então vai ficar x ao quadrado y ao cubo dx. Mais derivada dessa segunda em relação a y. Mesma história, a gente trata x como constante e y como variável. Então aqui a gente vai ter x ao cubo y ao quadrado dy. Então essa é uma EDO exata. Quando eu derivo essa expressão do lado esquerdo, eu chego exatamente nessa equação diferencial do lado esquerdo. Então quais seriam as soluções dessa equação diferencial? Toda solução aqui é quando essa função, que quando eu diferencio, dá exatamente esse diferencial do lado esquerdo, foi igual a constante. Toda solução aqui é dessa maneira.
Dá para isolar y aqui, mas toda a solução aqui é dessa maneira, beleza? É isso que a gente vai buscar. Mas que critério que a gente precisa para saber quando uma diferencial ela é exata? Para saber quando que existe essa função f tal, que quando eu diferencio dá exatamente uma equação diferencial. O critério é o seguinte. Se a minha equação diferencial é um m, que é uma função que pode depender de x e de y, dx mais uma n de x, y, dy. Quando que existe uma função f, tal que isso é exatamente o diferencial da f? Quando eu olho para a derivada parcial desse termo que está acompanhando o dx, quando eu olho a derivada parcial dela em relação a y, e eu olho para esse termo que está acompanhando dy, e calculo a derivada parcial dele em relação a x, eu troco, né? O termo que acompanha dy deriva em relação a x, o termo que acompanha dx deriva em relação a y. Quando essas derivadas parciais forem iguais, a gente tem que essa EDO ela é exata, é uma diferencial exata. Isso aqui a gente vai utilizar com muita frequência para calcular esse tipo de EDO. Tudo aqui, novamente, está muito no campo das ideias. Eu vou fazer alguns exemplos aqui para a gente meio que deixar mais claro como é que funciona esse tipo de equação. O primeiro exemplo é uma diferencial, e esse é um caso bom assim, para a gente resolver equações que estão escritas de diferenciais. Essa diferencial 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy, isso aqui é exato? Isso aqui é o diferencial de uma função f de x e y? O critério para saber se isso aqui é de fato uma função f é: eu derivo em relação a y esse cara que acompanha o dx e derivo em relação a x esse cara que acompanha o dy. Se essas derivadas parciais forem iguais, então ela é exata. Mas derivada parcial em relação a y de 2xy, isso aqui é 2x, a gente trata y como variável e o resto como constante. Derivada da x em relação a x, dx ao quadrado menos 1 é 2x. Observem que deu igual. Então essa equação diferencial ela é exata. Se ela é exata, é porque existe uma f de x, y, tal que quando eu derivo parcialmente, quando eu faço o diferencial dela, né, que é a derivada da f em relação a x dx, mais derivada dela parcialmente em relação a y, dy, tem que dar exatamente a expressão que está do lado esquerdo, que é 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy. Mas o que eu estou dizendo aqui quando eu faço essa escrita? Eu estou falando que a derivada parcial da f em relação a x é 2xy e derivada parcial da f em relação a y, isso aqui é igual a x ao quadrado menos 1. Certo, aqui a gente pode buscar a nossa f com essas duas informações. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma dessas duas igualdades para integrar. Se eu escolho a da derivada parcial em relação a x, eu integro em relação a x. Se eu escolho essa que tem a derivada parcial em relação a y, eu integro em relação a y. Eu vou escolher a primeira. Derivada parcial da f, lembrando que é uma função que depende de x e y, em relação a x, isso aqui é 2xy. Então, quando eu integro essa derivada parcial da f em relação a x, eu integro em ambos os lados, né? 2xy dx. Por que a gente integrou? Porque derivada e integral, um é o inverso do outro. Como a gente está com tudo em relação a x, essas duas coisas se anulam. Então eu fico do lado esquerdo só com f de x e y. Do lado direito tem o quê? Eu estou integrando em relação a x. Então todo mundo que não tem x é constante. Nesse caso vai ficar 2y vezes x ao quadrado sobre 2 mais o constante. Qual que é a moral da constante aqui? Se a gente está derivando em relação a x, todo mundo que tem y é constante nesse caso. Então, nossa constante é uma função h que pode depender de y também. Certo, agora aqui a gente pode cancelar 2x
o 2 com 2. Então a nossa função f de x, y é uma função, eu só vou mudar a ordem dos termos, x ao quadrado y mais uma constante, e constante que pode depender de y nesse caso. Claro, ela é uma constante quando eu estou olhando para as derivadas em relação a x. O que a gente faz agora? A gente precisa achar quem é essa h de y. A gente já usou uma informação, que era a derivada parcial em relação a x. Agora a gente vai usar outra informação, a derivada parcial em relação a y. Quando eu derivo parcialmente em relação a y, a gente tem aqui por 2, que a derivada parcial da f em relação a y é x ao quadrado menos 1, certo? Então, x ao quadrado menos 1, por um lado, é a derivada parcial da f em relação a y. Por outro lado, quando eu derivo em relação a y, a f, eu estou derivando x ao quadrado y mais h de y. Certo, e aqui a gente cria uma igualdade, né? X ao quadrado menos 1 é o quê? Quanto que é a derivada em relação a y de x ao quadrado y? É x ao quadrado. E derivada parcial em relação a y, uma função que só depende de y, é exatamente a h' de y. Observem que aqui a gente pode cortar o x quadrado com x quadrado, então a minha h' de y é menos 1. Se a derivada da função é menos 1, quanto que vale a própria h? A própria h tem que ser integral de menos 1 de y, que é exatamente menos y. Então essa constante que estava aparecendo aqui, que a gente não sabia, claro, constante em relação a x, ela é exatamente menos y. E assim, a nossa função f de x e y, e quando a gente calcula o diferencial da exatamente a equação diferencial que a gente está calculando, ela é quem? Ela é x ao quadrado y, x ao quadrado y menos y. Se vocês fizerem o teste, se vocês calcularem o diferencial dessa expressão, vocês vão ver que está exatamente com essa expressão do lado esquerdo da equação diferencial. Bom, se a minha função ela é isso, é porque toda solução da EDO ela é quando essa função ela for constante. Toda solução da EDO é quando x ao quadrado y menos y, isso aqui é uma constante. Toda solução da nossa EDO é dessa maneira. Beleza, gente? Vamos fazer mais 2 exemplos desse tipo de EDO separável. Vamos resolver essa expressão e na 2y menos y cosseno de xy mais 2x e na 2y menos x cosseno de xy mais 2y de y igual a 0. A questão aqui é, essa é uma EDO exata. Quando eu calculo o diferencial em relação a y desse termo que está acompanhando o dx, que é e na 2y menos y cosseno de xy, isso aqui é exatamente igual a derivada em relação a x de 2x e na 2y menos x cosseno de xy mais 2y? Essa é uma pergunta. Se forem, então é porque ela é exata. E a gente pode resolver seguindo todo aquele procedimento que eu fiz no exercício anterior. Bom, derivada em relação a y, isso aqui vai ficar 2e na 2y menos, aqui do lado, a segunda expressão, a gente tem uma regra do produto. É a derivada da primeira, que é y, a derivada de y é 1, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos seno, só que aqui tem uma regra da cadeia, né? Vezes a derivada da de dentro em relação a y, que é x. Agora de baixo, em relação a x, vai ter a regra do produto para a primeira. Então vai ser... Aliás, não tem porque só tem um termo com x na primeira, né? Então a derivada desse primeiro termo vai ficar 2e na 2y menos. Agora para esse segundo termo tem uma regra do produto de novo. Derivada da primeira, agora em relação a x, dá 1, vezes a segunda. Aqui eu vou botar 1 da derivada da primeira, vou colocar 1 aqui na de baixo também. Derivada da primeira vezes a segunda,
mais a primeira vezes a derivada segunda. A derivada do cosseno é menos seno. Só que aqui vai ter uma regra da cadeia de novo. Derivada mais de dentro em relação a x é y. E derivada de 2y em relação a x é zero. Observem que deu exatamente igual a derivada da primeira em relação a y com a derivada da segunda ali em relação a x. Então essa EDO é exata. Se ela é exata, é porque existe uma função f, uma função de x, y, tal que quando eu calculo o diferencial dessa f, né, que é a derivada da f em relação a x dx, a derivada da f em relação a y dy, tem que dar exatamente a nossa equação diferencial. Nesse caso é e na 2y menos y cosseno de xy dx mais 2x e na 2y menos x cosseno de xy mais 2y vezes dy. E agora? Quando eu faço essa escrita, eu estou dizendo exatamente o que? Eu estou dizendo que a derivada parcial da f que eu quero descobrir em relação a x tem que ser e na 2y menos y cosseno de xy. E eu estou dizendo que a derivada da f em relação a y tem que ser igual a 2x e na 2y menos x cosseno de xy mais 2y. Bom, aqui a gente vai novamente usar o teorema fundamental do cálculo para achar quem que é a f. A gente escolhe uma das duas para encontrar a f. Eu fiz com a relação a x, mas a gente pode fazer com a relação a y. Se a derivada da f parcialmente em relação a y dá essa expressão aqui do lado direito, então a gente pode integrar ela em relação a y para achar quem é a f. Vou fazer nesse sentido. Então, integral da derivada em relação a y, claro, integral dy tem que ser integral de 2x e na 2y menos x cosseno de xy mais 2y dy. Integral e derivada se anulam, então a gente está com a função f de xy igual. Integral em relação a y de 2x e na 2y. A gente trata x como constante aqui. Então, essa integral é 2x e na 2y sobre 2. Lembrando que essa integral aqui, primeiro a gente faz como uma substituição, né? Substitui esse termo aqui que está no expoente. Mas eu vou passar rápido aqui, fica como tarefa para vocês calcularem com detalhes essas integrais. Essa segunda integral, quem tem x de novo é constante. Integral do cosseno é seno, então menos x seno de xy. Aqui a gente também teria que resolver como uma substituição de variável. Para essa segunda, a gente chama esse termo que está aqui dentro uma variável v, digamos. Então, quando a gente faz essa substituição de variável, a gente acaba dividindo essa integral, nesse caso por x, né? Seria a derivada de xy em relação a y. E esse segundo termo agora já não tem x, então quando eu integro em relação a y, isso aqui vai ficar y ao quadrado. Mais uma constante, só que aqui é uma função de xy, eu estou derivando e integrando em relação a y, então minha constante aqui ela pode eventualmente depender de x também. Observa aqui que esse x com esse x se anulam na expressão que tem seno. Então como é que vai ficar a nossa equação, essa nossa função f de xy? O 2 também se anula com 2, então vai ficar x e na 2y menos seno de xy mais y ao quadrado mais uma constante que aqui pode depender de x. Certo, usamos a informação da derivada parcial em relação a y. A gente já usou essa expressão aqui. Agora falta usar a expressão da derivada em relação a x.
Vamos derivar em relação a x, então, essa função que a gente encontrou. Quando eu derivo f em relação a x, por um lado a gente tinha o quê? A nossa formação aqui, isso é e na 2y menos y cosseno de xy. Então, e na 2y menos y cosseno de xy. Y cosseno de xy. Isso aqui é exatamente a derivada parcial da f em relação a x. Agora, por outro lado, quando eu derivo essa função aqui em cima em relação a x, é a derivada da f em relação a x. Isso aqui vai ficar e na 2y menos derivada do seno é cosseno de xy. Pela regra da cadeia, a gente está derivando em relação a x, então vai ficar vezes y. Derivada da y ao quadrado em relação a x é zero. E derivada da h vai ficar h'. Observa que tem termos aqui que vão se anular, né? O e na 2y está se anulando em ambos os lados. Deixa eu mudar a cor aqui. E na 2y está se anulando com e na 2y. E y cosseno está se anulando com cosseno de xy, y. E assim a gente está chegando aqui nessa nossa expressão, que a derivada da h em relação a x tem que ser zero. Se a derivada deu zero é porque h de x tem que ser uma constante. E agora realmente uma constante, não depende de x, né? Então a gente achou h, retorna a minha função, f de xy é igual a x e na 2y menos seno de xy mais y ao quadrado mais uma constante. Então, quais são as soluções da equação diferencial? As soluções da EDO são quando essa expressão aqui for uma constante. Então, quando que isso aqui é uma constante? Observe que a gente já tem uma constante do lado direito, do lado esquerdo, né? Então, eu vou jogar essa constante para o outro lado, vou juntar com a outra constante que teria. Então, as soluções da EDO elas são da forma x e na 2y menos seno de xy mais y ao quadrado igual a uma constante. Seriam constantes diferentes, né? Mas aí eu junto as duas constantes e essa aqui é a solução da nossa equação diferencial. Mais um exemplo. Vamos resolver agora uma com um valor inicial. dy dx igual a aquele quociente quando y for 2. Aqui a gente vai jogar todo mundo para o mesmo lado, né? Eu vou trabalhar da seguinte maneira. Isso aqui é xy ao quadrado menos cosseno de x, seno de x, dx, menos y sobre 1 menos x quadrado dy. Isso aqui tem que ser igual a zero. Eu só reescrevi essa nossa equação aqui em termos dos diferenciais. Agora a gente tem que ver se ela é exata, né? Derivada em relação a y desse termo que está acompanhando o x. Seno de x, seno de x. Isso aqui é igual a derivada em relação a x desse termo que está acompanhando o y, que é menos y, 1 menos x quadrado. Vamos descobrir. Derivada em relação a y, isso aqui vai ficar 2xy, né? E derivada em relação a x dessa expressão. Isso aqui vai ficar, bom, regra do produto, né? Derivada da primeira vai dar zero, né? Então, menos y vezes a derivada do segundo termo, que é menos 2x. Mas isso aqui dá exatamente 2xy também. Então, deu igual, isso significa que a EDO é exata. E assim, existe uma função f de xy, tal que, quando eu faço a derivada em relação a x dessa minha função, exatamente quem está acompanhando o termo dx, xy ao quadrado menos cosseno vezes seno
E quando eu faço a derivada da f em relação a y, isso aqui tem que dar exatamente o termo que está ocupando y, que é menos y, 1 menos x quadrado. Isso aqui é menos y, 1 menos x quadrado. Bom, agora a gente vai escolher uma das duas para integrar. Eu vou escolher a segunda, que é a derivada da f em relação a y. Quando eu integro em relação a dy, isso aqui por um lado dá exatamente a f. Por outro lado, quando eu faço essa integral, eu estou integrando em relação a y, menos y, 1 menos x quadrado. Essa integral, como os termos que têm x são constantes, isso aqui dá exatamente menos y ao quadrado sobre 2, 1 menos x quadrado. Mas a constante, nesse caso, como a gente está integrando em relação a y, as constantes têm que depender em dx. Ok, então a gente já sabe que a f de x e y, isso aqui tem que ser exatamente igual a menos y ao quadrado sobre 2, 1 menos x quadrado, mais uma função que depende de x. Agora eu vou derivar ela parcialmente em relação a y e igualar com aquela informação que a gente tem aqui em bolinha, aqui em cima, nessa bolinha que eu fiz, que a gente ainda não utilizou essa informação, né? Então, quando eu faço derivada parcialmente em relação a y, por um lado, essa derivada tem que ser exatamente menos y, 1 menos x quadrado. Aliás, desculpa, eu não usei a informação da derivada em relação a x, né? Então, quando eu derivo em relação a x, por um lado, isso aqui é xy ao quadrado, menos cosseno de x seno de x, isso é a derivada em relação a x. Por outro lado, derivar em relação a x essa expressão acima, a gente vai ter tudo que não tem x aqui vai ser constante. Então, isso aqui é menos y ao quadrado sobre 2 vezes menos 2x, né? Mais derivada da h. Como h só depende de x, a gente está derivando em relação a x, é a derivada dela. A gente ainda pode ajeitar esses termos. Então, menos xy ao quadrado menos cosseno de x, seno de x. Isso aqui é menos x, o 2 vai cortar com 2, né? Então, isso aqui é menos x y ao quadrado mais uma constante h' de x. Beleza? Aqui só tem uma observação. Isso aqui é mais, né? Isso aqui é mais e mais também. Esse primeiro termo era mais aqui em cima, eu tinha trocado o sinal. E aí o segundo termo, menos com menos, vai ficar mais. Bom, aqui agora esse termo x, y ao quadrado, eles se anulam. E assim a gente tem que a nossa função h' de x, ela tem que ser igual a menos cosseno vezes seno. Então, se quer saber quem é h, a gente tem que integrar em relação a x essa expressão. Bom, quando a gente faz essa escrita, aqui a gente pode fazer uma mudança de variáveis. Vamos chamar de z ou cosseno ou seno. Qualquer uma das duas vai dar certo. Eu vou chamar z, na verdade, de menos cosseno de x, porque eu sei que aqui dz é exatamente seno de x dx. Então, observe que a nossa mudança de variável aqui, isso aqui vai ficar exatamente a integral de z dz. Essa integral é z ao quadrado sobre 2. E lembrando que z é exatamente menos cosseno. Então, isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x sobre 2. E assim a gente encontrou a nossa h. Agora é substituindo a nossa função, né? Então, a função é f de x e y. Isso aqui é igual a quem? A f ela é menos y ao quadrado sobre 2, 1 menos y ao quadrado, menos y ao quadrado sobre 2, 1 menos x ao quadrado, falei y, né? X ao quadrado, mais a função h que a gente acabou de descobrir que é cosseno ao quadrado de x sobre 2. Se essa é a função f, é porque a solução da EDO é quando isso for constante. A solução da EDO ela é
toda solução do tipo menos y ao quadrado sobre 2 menos x quadrado mais cosseno ao quadrado de x sobre 2 igual a uma constante. Toda solução é dessa maneira. Aqui a gente trabalhou equações de diferenciais exatas. Deu para ver que não é um assunto assim muito fácil, mas é um assunto que fica, quando se pega a prática, quando se faz alguns exemplos aqui, fica quase que automático. Mas aqui a gente está em equações que a gente resolveu, que onde todas elas eram diferenciais exatas, né? Todas elas, quando a gente aplicou o teste, a gente viu que ela era de fato exata. Para o caso onde não for exato, a gente tem uma espécie de fator integrante aqui. Como é que funciona esse tal fator integrante? A nossa EDO ela é sempre do tipo m dx mais n dy igual a zero. Se a gente aplica o teste, né, deriva a f, aliás, a m em relação a y, deriva a n em relação a x e esse negócio deu diferente. Teria como utilizar alguma espécie de fator integrante, multiplicar essa expressão por um termo μ, tal que quando eu faço essa multiplicação por μ, isso aqui daria uma EDO exata, ou seja, quando eu calculo, quando eu multiplico por μ e faço a derivada em relação a x da μ m, isso aqui daria exatamente a derivada, aliás, desculpa, a primeira em relação a y, né? É sempre trocado. Então, quando eu derivo em relação a y, essa primeira daria exatamente a derivada em relação a x da segunda. Eu vou só encurtar essa escrita aqui. Mas existiria então um fator integrante tal que tornaria essa expressão exata? Eu só vou reescrever da seguinte maneira. Do lado esquerdo como μmx, significa que estou derivando parcialmente em relação a y, a do lado esquerdo. Isso aqui seria igual a μn em relação a x, derivada... Quando eu boto o x pequeno, eu estou fazendo derivada parcial em relação a x, quando eu boto o y pequeno, derivada parcial em relação a y. Existiria uma μ, tal que isso é verdade? Bom, encontrar isso aqui não seria uma tarefa fácil e nem está no escopo da nossa disciplina, já que para isso a gente precisaria resolver uma EDP, já que a gente está lidando com derivadas parciais. Mas vamos pensar em outros sentidos. Vamos tentar achar casos mais específicos para a gente resolver. Primeiro que aqui é uma derivada de uma regra do produto. Então, quando eu resolvo essa regra do produto, eu estou com o seguinte. Derivada da μ em relação a y, parcialmente, vezes m, mais μ vezes derivada parcial da m em relação a y. Isso aqui teria que ser igual a derivada da μ em relação a x, vezes a n, mais a μ vezes a derivada da n em relação a x. Eu apliquei a regra do produto em ambos os lados. Não estou escrevendo com o símbolo de derivada parcial, eu estou escrevendo só com yzinho embaixo e xzinho embaixo, que é exatamente uma escrita curta para derivadas parciais. Eu posso isolar a μ aqui nessa expressão. Então, μy... Eu vou jogar todo mundo que tem μ para o lado esquerdo. Então, μ vezes my menos μ vezes nx. Isso aqui é igual a μxn menos μy vezes n. Posso botar μ em evidência aqui, né? Então, μ vezes my menos nx é igual a mxn menos myn. Eu vou só trocar de lado aqui, por conveniência. mxn menos my m, isso aqui ser exatamente a μ, my menos nx. Bom, vamos olhar para casos específicos. Se μ é uma função que só depende de x, então a derivada parcial em relação a y, se ela só depende de x, isso aqui seria zero. A gente vai olhar para esse caso bem específico, porque resolver esse EDP aqui em cima, aqui em asterisco, não é nada fácil, mas vamos olhar para casos particulares. Se o meu fator integrante só depende de x, se isso ocorre, é porque a derivada parcial da μ em relação a y, isso aqui seria zero.
eu teria exatamente o quê? Que mi x seria exatamente a mi y menos a my menos nx dividido por n, certo? Isso nesse caso bom, onde a mi x só dependesse de x. Isso tudo ainda vezes mi. Mas eu vou reescrever mx agora, seria derivada parcial, mas como mi é uma função que só depende de x, eu posso reescrever dmi dx igual a my menos nx sobre n vezes mi. Aqui observa que a gente está quase como uma EDO daquelas de variáveis separáveis. Se mi depende só de x, eu posso isolar mi, né? E aí eu teria o seguinte: my menos nx sobre n vezes dx. Por que é quase? Porque eu não sei se esse termo aqui, my menos nx sobre n, é algo que depende só de x. Se my menos nx sobre n só depende de x, só depende de x, a gente está com uma EDO com variáveis separáveis. E aí a gente pode passar a integral em ambos os lados para encontrar esse tal fator integrante. Então lembre que agora aqui a gente está olhando para dois casos muito particulares. A gente está olhando para uma situação que a mi só dependeria de x e esse termo teria que depender só de x também. Se isso acontece, então a gente tem fator integrante, resolvendo por separação de variáveis. A gente teria aqui integral de dmi sobre mi é igual a integral de my menos nx sobre n dx. Então o que eu teria aqui? Que ln de mi teria que ser exatamente essa integral, né? My menos nx sobre n dx. Bom, mas aqui a gente quer não ln de mi, né? A gente quer exatamente a mi. Então, para encontrar a mi, a gente passa a exponencial em ambos os lados. Como a gente está procurando fator integrante, o fator integrante não aparece constante. Então, a mi ela seria quem? Nessa situação específica, né? O meu fator integrante mi seria e na integral de my menos nx sobre n dx. Então a gente teria um fator integrante aqui para esse caso. Então a gente tem duas situações aqui. Vamos resumir esses casos. Eu fiz um, mas teria duas situações. O segundo vai ser um exercício para vocês. Se eu tenho uma EDO e se esse termo my menos nx for uma função só de x, é porque a gente consegue um fator integrante. Que foi exatamente a conta que eu fiz agora. Quem que é o fator integrante? Exatamente esse cara que está aparecendo aqui. Eu vou chamar de 1. A gente teria uma conta muito similar, que vai ser exercício para vocês, para o caso onde mi é uma função só de y. Se mi for uma função só de y, de forma muito similar, vocês vão encontrar que essa expressão mi de y vai ser um fator integrante para nossa equação diferencial. Fator integrante no sentido que tornaria, quando a gente multiplica por essa mi, tornaria a nossa equação diferencial exata. Deixa eu fazer um exemplo para vocês, como é que vocês veriam isso aqui. Bom, eu estou com uma EDO que ela não é exata, mas vou transformar ela em exata. Qual que é o primeiro teste que vocês fazem? Vocês vão derivar. Lembrando que quando a gente faz aquela escrita com m, m é o cara que acompanha dx e n é o cara que acompanha o dy. Quando eu faço a derivada da m em relação a x, a gente tem que encontrar uma expressão que é exatamente para ela ser exata a derivada da n em relação a y. Mas a derivada da m em relação a x, isso aqui é y, certo? Aliás, desculpa, eu tenho que derivar a m em relação a y, né?
Então, quanto que é a derivada da m em relação a y? Em relação a y, todo mundo que não tem y é constante. Então, nesse caso, isso aqui ficaria exatamente x. E quando eu faço a derivada da n em relação a x, isso aqui tem que ser 4x. Derivada de 3y ao quadrado em relação a y em relação a x é zero, então daria 4x. Observa que não é exata. As derivadas parciais do teste deram diferentes. De toda forma, já que deram diferentes, existe um fator integrante, tal que quando eu multiplico a minha expressão pelo fator integrante torna ela exata. A gente tem dois testes aqui para fazer, né? Tem que ver se my menos nx sobre n é uma função somente de x. Vamos calcular my menos nx sobre n e ver se isso é uma função somente de x. Então, my menos nx, tudo sobre n. Isso aqui, quando a gente calcular se isso for uma função só de x, então ela tem fator integrante. My, a gente acabou de calcular, é x, ny é 4x, dividido por n, que nesse caso é 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 20. Isso aqui é menos 3x sobre 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado menos 20. Então não depende só de x. Esse aqui não é um caso bom. Não depende só de x. Então o que a gente teria que fazer? Bom, a gente sabe que não vai ter um fator integrante que depende só de x. Mas tem algum fator integrante então que depende só de y? Vamos descobrir. É a nossa última tentativa. A gente está na bacia das almas já. A gente vai calcular nx menos my sobre n. Se isso aqui depender só de y, então ela tem um fator integrante que também só depende de y. Vamos ver. Então isso aqui seria exatamente o que? Nx é 4x menos my, que é x, dividido por m. E nesse nosso caso, o m ele é quem? Xy. De novo, 4x menos x é 3x. Observem que aqui nesse caso o x do numerador corta com o x do denominador. Então isso aqui vai ficar exatamente 3 sobre y, que só depende de y. Então, de fato, existe um fator integrante que só depende de y, que ele é por definição e na integral desse cara que a gente acabou de calcular. 3 sobre y dy. Integral de 3 sobre y é 3 ln de y. Eu posso jogar esse 3 por expoente, né? Isso aqui fica aí, né? ln de y ao cubo. O e e o ln se anulam, então o meu fator integrante, nesse caso, ele é exatamente y ao cubo. Quando eu multiplicar a nossa EDO por y ao cubo, ela vai se tornar exata, quer ver? Então a gente vai estar com x vezes y ao cubo, que é y na quarta, dx mais. Quando eu multiplico por y ao cubo, vai ficar 2x ao quadrado y ao cubo. 2x ao quadrado y ao cubo, mais 3y ao quadrado vezes y ao cubo, que é y à quinta, menos 20y ao cubo. Isso tudo dy igual a zero. Essa nova equação, ela tem que ser exata, porque foi exatamente isso que a gente fez, né? A gente buscou um fator integrante que ia tornar ela exata. Vamos descobrir se ela é de fato exata. Derivada em relação a y, dxy na quarta. Isso aqui é o quê? Derivada em relação a y vai ser 4xy ao cubo. E derivada em relação a x de 2x ao quadrado y ao cubo mais 3y à quinta menos 20y ao cubo. Observe que só o primeiro termo tem x. Isso aqui daria exatamente 4xy ao cubo. Então ela é
exata. Um dos exercícios do trabalho avaliativo de vocês. Calcular as soluções dessa EDO exata. Terão esses exercícios, vai ter mais um exercício sobre variáveis separáveis, um exercício sobre fator integrante e um exercício sobre, alguns exercícios na verdade, sobre equações exatas, onde elas são exatas e outras que não são exatas, mas com o fator integrante se tornam exatas. Beleza, gente? Encerramos nossa aula por aqui. Grande abraço e até breve.